Boa tarde, Nonato. Vou iniciar aqui o meu seminário, né, a apresentação sobre o seminário de diversidade biológica. A minha dupla, né, é o Jardel Calixto Souza. Ele já apresentou a parte dele e hoje eu vim apresentar a minha. O docente é professor Raimundo Nonato Costa Ferreira. E eu vou começar pulando aqui a parte do nosso amigo, na qual ele já apresentou, né? Eita, volta aqui um pouquinho. Pronto. Fazendo uma recapitulação do que o nosso colega falou, né? Ele falou que está intrínseco à nossa natureza humana separar as coisas, né? Seja por cor, por tamanho, por textura, né? Essa questão de separar as coisas faz parte da natureza de nós, seres humanos. Não só dentro do mundo da biologia, mas no nosso cotidiano, né? Ali nos nossos momentos, a gente está sempre organizando uma coisa ou outra, separando. E dentro da biologia, isso se dá também na nomenclatura, tá certo? O processo de classificação é algo inerente ao ser humano desde a mais tenra idade. A problemática que eu trago aqui é o seguinte: o grande desafio no ensino permeia justamente a significação daquilo que é estudado, de modo que é necessário ir além da maneira tradicional como os conteúdos são apresentados durante as aulas, abdicando-se do padrão estrutural que expõe os conhecimentos biológicos, a partir de marcos científicos, né, alheios ao contexto social e econômico que os abrange. Ou seja, priorizar a abordagem do contexto histórico-filosófico durante o processo de ensino e aprendizado. E aqui, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo aquilo que é ensinado dentro de sala de aula, quando é ensinado de uma forma em que o aluno vai aprender também o seu contexto histórico, o seu fato histórico, o que por trás daquele conteúdo, a história que existe por trás daquele conteúdo, tudo que aconteceu, até chegar a formular todo esse conteúdo, essa gama de ensino que está sendo aplicado em sala de aula, seja de determinado conteúdo, de biologia ou qualquer outra disciplina, isso torna as aulas mais motivadoras, isso torna o contexto do conteúdo mais lógico, ou seja, algo que te faça sentido, algo que faz com que o aluno veja sentido naquilo que ele está estudando, naquilo que ele está aprendendo. Além de você ensinar só o conteúdo em si, você explicando também os fatos históricos que aconteceram, né, para a composição daquele conteúdo que está sendo abordado em sala de aula, é, isso torna as aulas mais motivadoras, né, mais interativas e, consequentemente, só vai aí trazer benefícios para os alunos, tanto para os alunos quanto para os professores também que estão ensinando. Nonato, se por acaso a filmagem tremeu um pouco, é porque eu estou apresentando, filmando e gravando pelo celular. Então, e para reforçar mais um pouco o argumento que eu citei anteriormente, né? Aqui diz o seguinte: ademais, esses estudiosos pontuam que essa contextualização não só colabora para tornar as aulas mais reflexivas e motivadoras,
como propicia a melhor compreensão dos conceitos científicos, evitando visões distorcidas dos estudantes sobre a ciência. Ou seja, só afirma o que eu falei anteriormente, que nesse sentido de, de abordar conteúdo em sala de aula, nesse contexto de ensinar, né, o determinado conteúdo aos alunos, é mais interessante quando você traz também, junto com esse contexto que está sendo abordado, um fato histórico, uma história que exista por trás. Porque isso deixa o conteúdo mais completo, mais lógico, né? Você consegue ali vir trabalhando a atenção do aluno desde o começo, do fato histórico, até no conteúdo em si que está sendo aplicado na sala de aula. Tornar o ensino de ciência e biologia significativo para os estudantes ainda é um dos grandes desafios no Brasil. Não raro, pesquisadores da área discutem sobre essa problemática, apontando reflexões e diretrizes para superá-la. Ou seja, aqui os pesquisadores, né, os professores também vêm estudando essa temática, né, a fim de fazer com que o ensino no Brasil, né, principalmente da área de biologia, da área da ciência, seja um ensino mais motivacional, entendeu? Seja um ensino que os alunos entendam que não é um assunto abstrato para ser aprendido. Alguns obstáculos, né? O analfabetismo científico, né? Que é a incompreensão sobre a natureza da ciência e a construção do conhecimento científico. A crença de que os conteúdos biológicos são abstratos, ou seja, os alunos têm essa crença de que o ensino de biologia é um ensino abstrato, que se resume muitas das vezes em memorização, memorizar nomenclaturas, memorizar nomes, essas coisas bem técnicas. Para além desses entraves, e também como consequência deles, há a dificuldade dos alunos em relacionarem aquilo que estudam aos seus conhecimentos prévios e às suas atividades cotidianas. Ou seja, aqui é onde entra o que eu venho defendendo desde o início da minha apresentação, que é apresentar aos alunos o fato histórico, os conceitos históricos, os conceitos filosóficos que existem por trás de cada conteúdo que será abordado em sala de aula. Análise de livros didáticos. Podemos observar que, de maneira generalizada, os livros didáticos analisados abrangem a contextualização histórica, filosófica do conteúdo, classificação biológica, de forma reduzida e simplista. Ou seja, os livros didáticos, quando abordam os fatos histórico dos conteúdos, é de forma reduzida e simplista, como aqui mesmo afirma. Apenas um dos livros fez uma introdução expondo uma breve história das origens da classificação no período da antiguidade e expõe de maneira mais sucinta a apresentação de outras propostas pós-sistema classificatório de Linneu. Este, em contrapartida, é o personagem de destaque do conteúdo relativo à classificação biológica. Então, faz urgente o desenvolvimento de uma abordagem histórico-filosófica mais abrangente nos livros didáticos, que promova aos estudantes uma aproximação com a ciência, uma ressignificação dos conteúdos biológicos e o efetivo letramento científico. Ou seja, os livros didáticos eles têm que trazer mais essa questão da abordagem dos conceitos históricos, né, dos fatos filosóficos que existem por trás dos conteúdos.
Porque isso vai fazer com que, como diz aqui, né, vai fazer com que haja uma aproximação dos estudantes com a própria ciência. Ou seja, ao invés de ser apenas a abordagem, né, de um conteúdo que para muitos estudantes é abstrato, vai a partir daí então acontecer uma ressignificação. Eles vão começar a ver com outros olhos o estudo e a aprendizagem das ciências, como da biologia em específico. E eu quero agradecer, Nonato, pela oportunidade que você me deu. Eu sei que, enfim, é, foi uma oportunidade e tanta assim, uma nova chance que você me deu. Eu só queria agradecer aqui de verdade mesmo. E da minha parte seria isso. E muito obrigado, professor.